Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Padre Responde. Hoje tem assuntos interessantes aqui. Vamos falar sobre cursos de filosofia e teologia para ser sacerdote. Vamos falar também da questão, podemos discordar do Papa em algum momento? Vamos ter algumas coisas interessantes aqui hoje. Fica com a gente até o final, acompanhe, já convida a mandar para aquela pessoa que você acha que pode ajudar. Participa aqui com a gente também. Tudo bem, Padre Giovanni? Tudo bem, Euler. Graças a Deus. Com você também? Graças a Deus, tudo bem também. Podemos começar com as perguntas? Podemos sim. Vamos lá então. A primeira pergunta de hoje é o Magno, mandou pra gente. Perguntou, se para entrar no seminário, já que tenho filosofia, eu posso entrar direto para teologia? Sou aceito? Primeiro a gente agradece a Deus por uma pergunta dessas, porque cada vocação nova que nasce no seio da igreja é sinal de esperança, né? São muitas as demandas e muitas pessoas precisam de novos sacerdotes. Magno, não é o fato de você ter o curso de filosofia completo que significa que você está credenciado para entrar no curso de teologia, até porque a igreja exige de nós um tempo de conhecimento de cada candidato. Isso se chama um processo de discernimento vocacional. Toda diocese, toda arquidiocese exige esse tipo de conhecimento. E por isso precisa que exista um contato com o seminário. O seminário fará esse acompanhamento vocacional. A partir desse acompanhamento vocacional, você apresentará as suas habilidades, os seus cursos, e a partir desse conhecimento com a formação, os padres formadores vão dar o parecer positivo ou negativo, para a partir daí, pelo menos um ano chamado propedêutico. Um ano anterior ao curso de teologia, exigindo para que se entre no curso de teologia. Mas a gente não ingressa direto assim no curso de teologia, não. Pelo menos é o conhecimento que a gente tem. Mas é preciso que se faça um contato com o seminário, com os padres formadores, para que essa dúvida seja sanada de uma forma mais direta no seu caso, Magno. Mas, de modo geral, o processo é esse. Isso tem a ver com responsabilidade também, né? Não é dificuldade, não é burocracia. Não. É responsabilidade com uma vocação. Responsabilidade surgir, né? Com uma vocação, no caso específico de uma pessoa, e responsabilidade com o processo de formação, que é muito exigente. É muito exigente e, ao mesmo tempo, muito sério, cheio de critérios, sim? Porque ali são vidas que vão cuidar de outras vidas. E por mais que seja um curso acadêmico, não está apenas nessa dimensão de formação. Tem a formação humana, a formação afetiva, a formação psicológica, tudo no quadro, no ambiente do seminário. Então não é apenas um curso acadêmico. E eu não sei se todo mundo sabe, para ser padre tem que fazer teologia e filosofia. Você faz duas faculdades. Isso mesmo. Um ano de propedêutico antes do curso. O que é propedêutico? Propedêutico é um ano que a gente passa morando juntos com os seminaristas antes de começarmos o curso de filosofia. Para testar a vocação mesmo, né? É como se fosse um curso de preparação para a fase acadêmica. Então, mas anterior a isso, as vocações que começam a surgir são acompanhadas pelos padres das paróquias. A partir daí, já se tem um contato com o seminário. No meu caso, eu comecei a fazer curso, encontros vocacionais desde os 15 anos, para entrar no seminário com os 18, para me ordenar padre com 27. Então, é um longo período. É uma escolha de vida, né? É uma escolha de vida. Bom, Magno, obrigado pela participação aí. Não quero te desanimar não, tá, Magno? Chega em frente. Olha, a Cacau, inclusive, ela já participou com a gente aqui outras vezes e ela mandou mais uma pergunta. Obrigado, Cacau, pela sua participação, viu? Ela está perguntando aqui, o que podemos fazer quando discordamos de algumas atitudes do Papa? Às vezes é inevitável, segundo palavras dela. É pecado? O que podemos fazer é rezar. Pecado não é, porque nós não somos, temos opiniões diferentes, né? E é importante nós considerarmos, Cacau, que diante das situações de discordância, a gente peça a Deus o dom da humildade.
Primeiro, porque o Papa é o chefe da nossa igreja enquanto instituição religiosa. Ele é assessorado por uma equipe de pessoas que está sempre também emitindo opiniões em relação à sua função enquanto chefe de Estado. Mas enquanto líder religioso, a igreja sempre está em oração por ele. Nas missas, por exemplo, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, no amor, com o Papa Francisco, no caso, o Papa Francisco, né? Dando a ele sabedoria, gestos sublimes de cuidado com o seu rebanho. Mas nós somos chamados a manter a comunhão com o Papa. Agora, em relação ao pecado, se você se sente em situação de pecado por discordar, confesse-se. Eu já atendi muitas confissões em relação a esta situação, Leandro. E acredito que as pessoas que assim fizeram porque se sentiram quebrando a comunhão com a igreja. Porque é uma quebra de aliança com a igreja quando assim a gente se comporta, né? Mas me corrija se eu estiver errado, padre, mas a nossa fé ela é baseada também na infalibilidade papal, mas em coisas relativas à fé também, né? Temporais. Ele, como um chefe de Estado, como você bem falou, ele vai ter posições políticas, opiniões que podem ser discordantes com as nossas, né? Totalmente, inclusive políticas. Até porque nós estamos num mundo polarizado. E o nosso atual Papa, ele tem posturas que desagradam em muito a muitos. Então, é importante considerar que essas discordâncias cheguem ao coração de muitas pessoas. A nossa discordância do homem Francisco, né? Do homem, do chefe de Estado, mas temos que acreditar na infalibilidade enquanto assuntos religiosos. Na verdade, nós estamos falando aqui do Mário Jorge Bergoglio e do Francisco. Sim. O Francisco é o nosso referencial papal. O Mário Jorge Bergoglio é o homem de quem nós podemos discordar. Então, Cacau, espero que a gente tenha ajudado você. Obrigado mais uma vez pela sua participação também, viu? Agora, a Josiane perguntou pra gente: Padre, estou com medo de tantos acontecimentos ruins. Será que estamos vivendo o apocalipse? Josiane, a gente tem que compreender o significado da palavra apocalipse. Vem do grego, não significa o fim. A palavra apocalipse significa revelação. Toda vez que a gente se coloca num ambiente de catástrofe, de insegurança, como esses que a gente tem vivido, não é a primeira e nem a última vez que a humanidade viveu isso, a gente tem que se colocar no mundo com esperança. Porque acreditamos que depois de situações tenebrosas virão dias melhores. O que a gente tem que ter nessas horas, Josiane? Paciência, muita fé em Deus e espírito de oração, para passarmos por isso com a vitória garantida. Não é hora de desanimarmos e nem baixar a guarda diante das tribulações, pelo contrário, é hora de nos encorajarmos para passarmos por isso com provada virtude de fé, porque cremos que Deus tem o melhor para nós. Isso não é uma ilusão, não, porque senão nós perdemos aquilo que nós temos de mais precioso, a capacidade de acreditar no amanhã. Eu acho também que muitas vezes, infelizmente, pessoas ligadas à religião, seja ela qual for, usam o apocalipse para o medo. Sim, não é isso. Eu acho que a gente tem que se preparar, sim, para a volta de Jesus sempre. Orar e vigiar. Mas a gente tem que se preparar como cristão, acreditando na salvação de Jesus. Agora, o apocalipse enquanto medo, guerra sempre existiu, a humanidade foi forjada em guerras sempre, terremotos, catástrofes naturais sempre existiram. Então, os sinais que sempre são falados, de certa forma, sempre existiram. Então, eu não me preocupo tanto com os sinais, eu tenho que estar preparado para Jesus todos os dias, o tempo todo, fazendo o que Ele quer, independente do que... Sem dúvida. Tire o medo do seu coração e coloque esperança. Tire o desânimo e coloque coragem. E espere dias melhores. Não na passividade que o ser humano é chamado a viver as coisas, mas transformando aquilo que pode ser transformado. Isso é fé. Transformar as realidades ruins em ambientes bons. Isso é revelação. É a revelação. Josiane, Deus te abençoe. Obrigado pela pergunta, viu? Agora a Gisele perguntou qual a forma correta de receber a Eucaristia.
Nós já abordamos isso aqui também em outro conteúdo. Gisele, a igreja nos orienta em seus ensinamentos duas maneiras corretas de recebermos a Sagrada Eucaristia. Uma delas na palma da nossa mão esquerda, depois nós a elevamos com a mão direita até a nossa boca, dessa maneira. A segunda maneira correta é ajoelhada na boca. Você escolhe, você tem o direito de escolher qual a maneira correta de receber. Mas a melhor maneira e a mais importante é a sua disposição interior. Não nos preocupemos com a postura exterior apenas, porque nenhuma delas vai ter validade se o nosso coração não estiver preparado para receber o Senhor. Amém. A Adriana perguntou para a gente: por que não encontramos os registros dos manuscritos de Maria Madalena? Maria Madalena é uma personagem bíblica, é uma santa da Igreja Católica celebrada no dia 22 de julho. Ela aparece relativamente pouco nos textos bíblicos. E aqui eu fiz um compilado, de onde ela aparece, no Evangelho de João, no capítulo 20, no qual Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Por que eu destaquei que ela é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus? Porque a ela foi incumbido o anúncio da ressurreição. Acho que está para Maria Madalena já uma responsabilidade muito grande, né? Mas antes de ser a ela revelada a ressurreição de Jesus, foi a ela que Jesus se dirigiu para a cura de espíritos malignos do seu corpo. Depois a relação muito próxima dela com Jesus também nos textos bíblicos. Então, na literatura bíblica, a única indicação que nós temos são essas. Evangelhos apócrifos, nós temos alguns textos, mas são apócrifos. Não são reconhecidos pelo cânon da Bíblia. Se você estiver falando realmente dos apócrifos, minha irmã, existiram vários evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja na época. Segundo alguns estudiosos, acredita-se que a maioria deles tenha sido feito pelos essênios, né? Que era uma seita judaica que havia na época e que eles escreviam muito. Tem até uma parte da origem dos manuscritos do Mar Morto que foram encontrados, né, arqueologicamente depois, e que vinham dos essênios também. Tem um, inclusive, que chama o Evangelho de Jesus Cristo segundo Maria Madalena. Tem de Tomé, se eu não me engano. Tem de Maria, mãe de Jesus, mas são todos considerados apócrifos. Mas esses não entraram no cânon bíblico, né? São livros apócrifos, não são reconhecidos, mas servem como literatura para o conhecimento do personagem, mas não são de reconhecimento bíblico. Se foi esses que você se referiu, não são aceitos como inspirados pelo Espírito Santo, foram provavelmente literaturas de religiosos da época. Sim. O Davi pergunta também: como escutar o Espírito Santo falando conosco? Invocar o Espírito Santo é um gesto sublime de humildade, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Como ouvi-lo? O Espírito Santo move onde quer. Nós não temos aqui uma comprovação científica palpável de como mostrar que o Espírito Santo está falando conosco. Para mim, na minha experiência de vida, o primeiro gesto que o Espírito Santo está falando comigo é na perspectiva da conversão do meu coração. Se o meu coração está me levando a mudar atitudes, está me levando a viver a contrição, o arrependimento, o Espírito Santo está falando comigo. Está me inspirando a viver melhor, está me movendo à alegria, está me movendo a viver a caridade. O Espírito Santo está falando comigo. O Espírito Santo. A gente tem um vídeo muito bom aqui no canal, que é um texto que eu gosto muito e o padre traz pra gente, falando da intimidade com Deus. E fala da importância de termos intimidade. Depois pesquisam e por que temos intimidade. E eu acho que na medida que nós desenvolvemos essa intimidade, nós vamos reconhecer a voz também. Sem dúvida. E essa voz que me tira de um estado de tristeza para um espírito de alegria, de um estado de desânimo para um encorajamento, de um estado de timidez para um estado de avançar para águas mais profundas, né? Por isso Deus infunde em nós o seu espírito, que não é um espírito de covardia, de desânimo, mas de encorajamento. E sopra sobre os apóstolos este espírito. E várias vezes Jesus disse: não tenhais medo. Então o primeiro sinal é tirando o medo do nosso coração, nos impulsionando a ir para frente, seguindo além de onde nós estamos,
Se a gente está vivendo, o Espírito Santo está com a gente. Tem uma música da banda Rosa de Saron que fala assim: não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada. Então, eu acho que se tem algo te falando que contradiz a Bíblia, o que a igreja te ensina, já é um sinal. Porque às vezes também as pessoas querem também ouvir, né, algo que está falando que seja contraditório, então não vai ser. Não vai ser. Agora, essas coisas no dia a dia, quando você sente, você pede a Deus uma orientação, uma resposta, busca essa intimidade, busca a oração, que já vai ser meio caminho, não é bom? E será na intimidade mesmo, viu? Não será na extravagância. Será no silêncio. Será na brisa leve. Será na suavidade da manhã, na quietude da noite. É aí que eles vão. Faz como Salomão, pede sabedoria. Pede a sabedoria que o próprio Espírito Santo vai te dar muito e você vai saber ouvir na hora certa. Ele vai mover em você. Obrigado pela participação, minha irmã. Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que pode precisar. Ajuda a gente a evangelizar, levar essa mensagem de Deus. Não é divulgar o Padre Giovanni, não é divulgar só o canal, é divulgar as coisas de Deus para o máximo de pessoas que você puder. Curte o canal, aciona o sininho, compartilha com as pessoas que você acha que vai ser importante, que você vai ajudar também na obra de Deus. Padre, obrigado por mais uma. Obrigado, que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.